Não seria incrível se você pudesse voltar no tempo e mudar aquela única decisão que mudou tudo? Imagine só: evitar um erro, consertar um momento difícil ou até mesmo conhecer seus antepassados. Mas e se eu te disser que a viagem no tempo não é só coisa de filme? A ciência já explorou essa ideia de formas que vão explodir sua mente. Hoje, vamos embarcar em uma jornada pelo tempo, desvendando os mistérios dos paradoxos, os limites da física e as possibilidades que podem mudar tudo o que sabemos sobre o universo. Será que um dia conseguiremos dominar o tempo? Ou será que ele sempre estará fora do nosso controle? Prepare-se, porque essa viagem vai desafiar sua imaginação e fazer você questionar tudo o que pensava saber sobre o passado, o presente e o futuro. Vamos lá? O que é exatamente a viagem no tempo? Em termos simples, é a ideia de se mover entre diferentes pontos no tempo, assim como nos movemos no espaço. Parece coisa de ficção científica, mas a verdade é que a ciência já estudou essa possibilidade de formas surpreendentes. Segundo a teoria da relatividade de Einstein, o tempo não é fixo. Ele pode se esticar, comprimir e até dobrar, dependendo da gravidade e da velocidade. Por exemplo, se você viajasse próximo à velocidade da luz, o tempo passaria mais devagar para você do que para quem ficou na Terra. Isso significa que, teoricamente, você poderia viajar para o futuro. Mas e o passado? Aí as coisas ficam mais complicadas. O fascínio pela viagem no tempo vem da nossa vontade de mudar o que já aconteceu. Quem nunca pensou em voltar e consertar um erro, evitar um acidente ou reviver um momento especial? Mas aqui está o problema. Alterar o passado pode ser impossível. Por quê? Por causa dos paradoxos temporais, que vamos explorar daqui a pouco. E aí você já imaginou como seria viajar no tempo? Será que um dia vamos conseguir? Ou será que o tempo é um rio que só flui em uma direção? Agora que entendemos o básico da viagem no tempo, vamos mergulhar em um dos aspectos mais intrigantes: os paradoxos temporais. Essas situações aparentemente impossíveis desafiam nossa compreensão do tempo e deixam até os cientistas de cabelo em pé. O primeiro paradoxo é o famoso paradoxo do avô. Imagine só: você volta no tempo e impede o encontro dos seus avós. Se eles nunca se conhecerem, seus pais nunca nasceriam. E, consequentemente, você também não. Mas se você nunca existiu, como poderia voltar no tempo para impedir o encontro deles? É um loop infinito de contradições. E tem mais: o paradoxo do bootstrap. Imagine que você leva um livro do futuro para o passado e dá para alguém. Essa pessoa publica o livro, ele se torna um best-seller e séculos depois você encontra uma cópia e a leva de volta no tempo. Mas quem escreveu o livro originalmente? Ele simplesmente existe sem uma origem clara, como se tivesse se criado sozinho. Por fim, temos o paradoxo da predestinação. E se tudo o que fizermos no passado já estiver destinado a quem dá a acontecer? Por exemplo, você volta no tempo para salvar alguém de um acidente, mas acaba causando o acidente sem querer. Nesse caso, o passado não pode ser alterado, porque ele já aconteceu. Será que o tempo é uma linha reta sem desvios? Esses paradoxos mostram que a viagem no tempo não é só uma questão de tecnologia, mas também de lógica e filosofia. E aí, qual desses paradoxos mais te surpreendeu? Deixe nos comentários. Além dos paradoxos, existe outro conceito fascinante quando falamos de viagem no tempo: o efeito borboleta. A ideia é que uma pequena mudança no passado pode ter consequências enormes e imprevisíveis no futuro. O nome vem de uma analogia. O bater de asas de uma borboleta no Brasil poderia teoricamente causar um furacão no Japão. Maluco, não é? Agora, imagine isso aplicado à viagem no tempo. Você volta ao passado e muda algo aparentemente insignificante, como evitar que alguém perca um ônibus. Mas e se, ao perder aquele ônibus, essa pessoa tivesse conhecido alguém importante, que mudaria sua vida completamente? Ou pior, e se essa pequena mudança desencadeasse uma série de eventos que levassem a um futuro catastrófico? O efeito borboleta nos lembra que o tempo é um sistema delicado e interconectado. Mesmo as menores ações podem ter impactos gigantescos, e isso torna a viagem no tempo ainda mais arriscada. Será que vale a pena correr o risco de mudar o passado sem saber o que pode acontecer no futuro? E aí, o que você acha? Se pudesse voltar no tempo, você arriscaria mudar algo, mesmo sabendo que as consequências poderiam ser imprevisíveis?
Agora vamos falar sobre uma das ideias mais fascinantes da ciência moderna, a teoria do multiverso. E se eu te disser que, ao viajar no tempo, você poderia criar um universo paralelo? Segundo essa teoria, cada decisão que tomamos gera uma nova linha do tempo, criando realidades alternativas onde tudo é possível. Imagine só, você volta no tempo e impede um evento importante, como a queda de um império ou a invenção de uma tecnologia. Segundo a teoria do multiverso, essa ação não apagaria a realidade original. Em vez disso, ela criaria uma nova linha do tempo, onde as coisas acontecem de forma diferente. Isso significa que, em algum lugar, pode existir uma versão de você que fez escolhas completamente diferentes. Maluco, não é? Mas isso levanta uma questão ainda maior. E se existirem infinitos universos, cada um com suas próprias regras e histórias? Será que, em algum deles, a viagem no tempo é comum? Ou que o tempo nem mesmo existe como o conhecemos? A teoria do multiverso desafia tudo o que pensamos sobre o tempo, o espaço e a própria existência. E aí, o que você acha? Será que existem outras versões de você em universos paralelos? E se você pudesse encontrá-las, o que diria? Deixe nos comentários. Agora, a grande pergunta: a viagem no tempo é possível? A ciência atual diz que, teoricamente, sim, mas com muitas limitações. Por exemplo, viajar para o futuro é mais fácil do que para o passado, graças à relatividade de Einstein. Se você viajar próximo à velocidade da luz ou ficar perto de um objeto extremamente massivo, como um buraco negro, o tempo passará mais devagar para você do que para quem ficou na Terra. Isso significa que, teoricamente, você poderia viajar para o futuro. Mas e o passado? Aí as coisas ficam mais complicadas. A física atual sugere que viajar para o passado exigiria coisas como buracos de minhoca estáveis ou matéria exótica, que ainda não sabemos como criar ou controlar. Além disso, os paradoxos temporais que discutimos antes tornam a viagem para o passado uma ideia cheia de desafios. E no futuro? Será que avanços tecnológicos nos permitirão manipular o tempo? Ou será que a viagem no tempo sempre será apenas um sonho da ficção científica? A verdade é que, enquanto a ciência continua a explorar os mistérios do tempo, a viagem no tempo permanece uma das fronteiras mais fascinantes e desafiadoras do conhecimento humano. Então, recapitulando, a viagem no tempo é um conceito fascinante, cheio de paradoxos, efeitos imprevisíveis e possibilidades incríveis. Exploramos desde os desafios de alterar o passado até a teoria do multiverso, que sugere a existência de infinitas realidades paralelas. E, embora a ciência atual ainda não nos permita viajar no tempo como nos filmes, as descobertas recentes mostram que o tempo é muito mais flexível do que imaginávamos. Mas e você? O que acha? Se pudesse voltar no tempo, o que mudaria? Ou será que o futuro da viagem no tempo está mais próximo do que pensamos? Deixe nos comentários qual parte do vídeo mais te surpreendeu. E se você gostou dessa jornada pelo tempo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais viagens pelo mundo da ciência e da imaginação. Obrigado por embarcar nessa aventura conosco. Até a próxima!